Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo no Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito de maneira descontraída e objetiva, como é a característica do nosso programa. Hoje nós vamos falar de imigração ilegal, falar de novo da CPI da Covid, vamos falar de depressão e de lockdown. Nos aguarde. Não me ajoelhe com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Gente, tudo bem? Estamos aqui para falar para vocês, como sempre, de coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, dessa maneira rápida, objetiva e descontraída, que é a característica do programa Entretanto. Os Estados Unidos do governo Joe Biden, que nesses poucos meses de governança, Biden já demonstrou, até aqui pelo menos, pode ser que lá na frente queima a minha língua, já demonstrou ser um dos piores presidentes da história recente dos Estados Unidos da América. O governo Biden tem aberto portas para a imigração ilegal. Se o presidente Trump era o malvadão por prender, querer construir muro para separar Brasil do México, cometi o erro daquele senador Humberto Lucena, o Brasil do México, os Estados Unidos do México, e quem fala ao vivo, quem fala sem ler discurso, comete esses deslizes, né? Se o Trump era o malvadão querendo separar os Estados Unidos do México através de um muro que prendia imigrantes ilegais, o Biden tem feito uma política diametralmente oposta que me parece de maneira proposital tentando antagonizar com o seu adversário político e antecessor na Casa Branca. A imigração ilegal, ela acarreta problemas muito graves e muito sérios para o país que recebe o imigrante ilegal, clandestino, e não traduz, muitas das vezes, benefício algum para o imigrante em si. Eu vou explicar para vocês a minha experiência pessoal. Eu estive na Europa pela primeira vez em 2010. O que eu vi ali, além de ter me maravilhado com aquilo que geralmente maravilha todo mundo, que é monumento, museu, comida, música, bebida, etc., eu vi coisas que me assustaram ligadas ao caldo cultural que então já estava se transformando a Europa. Uma fronteiras, né, que é um continente absolutamente permeável, ou seja, entra quem quer, fica quem quer, se estabelece quem quer, não se coíbe o ingresso de estrangeiros nos países europeus, seja por qual motivo que eles venham a possuir para estar no continente europeu. A própria comunidade europeia elimina fronteiras internas e aí você vai igualar países desenvolvidos como a Alemanha a países mais pobretões e com mais problemas do que o Brasil, como por exemplo a Romênia ou a Bulgária ou a Albânia. Todos os albaneses, romenos e búlgaros podem tecnicamente passear por todos os países europeus e fincar os pés e mudar de domicílio e se mudar e se transferir e procurar emprego em qualquer país europeu. E aquilo já estava virando um caldo cultural perigoso em que o imigrante que muda para o país de destino, ele procura ali resolver um monte de problemas, seja por necessidade financeira, que é a maioria dos casos, seja porque é exilado político, seja porque é foragido de guerra, ele ali chega para resolver todos esses problemas. Como ele vem de uma cultura estranha, com um idioma estranho, com costumes estranhos, com uma religião diferente, e às vezes uma religião que conflita, que é beligerante com a religião dominante do país de destino, esse imigrante ilegal ou legal que seja, ele não vai adquirir uma coisa que é importante para todo mundo, que muda de ares, de locais, de país, de continente, de vida. Ele não vai adquirir pertencimento. Ou seja, ele não vai
tratar o país de destino como se fosse seu. Porque ele, com tantas diferenças e tantas nuances problemáticas, ele não vai ser tratado como um igual, como um cidadão igual. Ele vai ser discriminado, e aí de ser discriminado ele vai se tornar criminoso, o que acontece às vezes, e fundamentalmente, a entrada em níveis exorbitantes de pessoas para trabalhar em um determinado país, que é o que a imigração ilegal acarreta, esculhamba, destrói, cria graves problemas para a economia interna desse país de destino. Prejudica a empregabilidade do país de destino. Ou seja, os nativos do país passam a ter problema para conseguir emprego. E os imigrantes legais que habitam esse país são os que mais sofrem com a concorrência desleal daqueles que chegam e que chegam sem documentos e que chegam sem direitos trabalhistas e que chegam sem direitos de cidadão e que, portanto, são contratados a preço de pinga, para trabalhar, às vezes, em atividades sempre braçais, porém, às vezes, desumanas, sem garantia alguma de recebimento ao final. Ou seja, a imigração ilegal, ela é um problema para o imigrante e é um problema para o país de destino. E o que Biden faz de maneira porca, porque vai prejudicar a economia norte-americana a curto prazo. Aliás, já está prejudicando, né? A gasolina americana, o combustível fóssil americano, subiu na última semana mais de 60%. Se acontecesse aqui, rolava cabeça de presidente de Petrobras, de ministro de Energia, se bobeasse até de presidente da República, que aqui no Brasil é o culpado de tudo, né? Enfim, aumentou 60%, ele está distribuindo dinheiro. Por conta da Covid, Biden está distribuindo dinheiro, ou seja, o cidadão americano não está correndo atrás de emprego. Você tem um fato curioso nos Estados Unidos hoje, 1 milhão de empregos qualificados em aberto, qualificados, não é daqueles que estejam às ordens ou à disposição de imigrante legal e ilegal. Você tem 1 milhão de empregos em aberto nos Estados Unidos e 200 ou 300 mil só procurando essas vagas, ou seja, está faltando trabalhador capacitado no mercado de trabalho norte-americano, porque Joe Biden está distribuindo dinheiro. Isso é um imposto negativo, ou seja, o governo, ao invés de tomar o dinheiro do seu imposto, te dá dinheiro. Infelizmente, determinadas culturas, dar dinheiro para o povo significa autorizar e até mesmo incentivar o povo a ficar à toa. Quer saber outra de imigração ilegal? Se recordam daquelas imagens terríveis? Eu até já chorei pitangas aqui no entretanto, aquelas imagens terríveis de crianças afogadas no sul da Europa, principalmente nos mares da Itália e da Grécia, que tentam chegar ao continente europeu ali pelo sul, né, em balsas, em barcos, com pouquíssimas chances de pouquíssima segurança para o transporte de seres humanos, e vêm com seus pais e se afogam no trajeto para o destino tão sonhado no velho continente, no continente europeu. Essas crianças que se afogam, vocês sabiam, eu vim descobrir isso depois, elas são jogadas ao mar pelos seus pais, pelas suas mães. Por quê? As guardas costeiras da Itália, da Grécia, da Espanha, ficam ali patrulhando. Quando chega uma balsa, um barco, um imigrante clandestino, as guardas costeiras tentam emparedar, tentam bloquear, tentam impedir da população, dos passageiros que está nessas embarcações, aportar, desembarcar no continente europeu. As guardas costeiras, os barcos das guardas costeiras, tentam impedir esses navegantes improvisados de chegarem à costa dos países do sul da Europa. O que os imigrantes ilegais fazem? Eles jogam suas crianças ao mar.
jogam suas crianças ao mar para que os marinheiros das guardas costeiras, evidentemente por causas humanitárias super explicáveis e devidas, caiam ao mar para salvar essas crianças. Caindo ao mar para salvar essas crianças, as balsas conseguem burlar a vigilância e aportar em solo europeu. E, evidentemente, tem criança que, infelizmente, acaba não sendo salva a tempo e vira anjinho por conta de pais e mães que são verdadeiros assassinos. Nós não generalizamos nunca aqui, mas cá para nós, esse tipo de gente merece ser acolhido como imigrante? Esse tipo de gente merece uma nova chance? Que joga suas crianças ao mar para burlar a guarda costeira? Não dá, né? A ONU tem que fazer alguma coisa, como fez nas grandes guerras, criar acampamentos, criar moradias coletivas para todos esses imigrantes, até que eles sejam distribuídos ao redor do globo, em países que tenham necessidade de mão de obra e que tenham um sistema de saúde, sistema de educação, que não vai impactar com a chegada desses imigrantes. Vamos ver se a ONU funciona não só no papel para essas horas, não só para ficar chorando no ouvidinho dos Estados Unidos, chorando no ouvidinho de Israel, para fazer parar com guerra, né? Vamos ver se a ONU consegue aí alguma providência útil e objetiva para diminuir esse problema de imigração ilegal que vai acabar colapsando os Estados Unidos da América. E qual que é a nossa preocupação com isso, né? Se colapsa a economia americana, colapsa a economia do mundo todo. E aí chega para nós aqui no Brasil, rapidinho. CPI da Covid. Aliás, eu prometi no programa passado falar da CPI da Covid, mas a prosa estava tão boa e a pauta estava tão intensa e tão moderna que acabei não falando. Então, se vocês puderem recuperar o vídeo na internet, vocês vão ver que eu prometo, mas não cumpro. Então, me desculpem aí, vou tentar pagar pelo meu erro aqui agora com vocês, dizendo não somente o que eu ia dizer semana passada, que a CPI vai acabar em pizza, porque vai acabar em pizza, porque 99% das CPIs acabam em pizza. De nada adianta para o povo brasileiro Renan apertar Pazuello, o deputado petista apertar o ministro Queiroga, o atual ministro da Saúde, as madeixas e as palavras bonitas do Mandetta quando interrogado na CPI. CPI, para mim, é um gasto público desnecessário, que serve como palanque político extemporâneo para parlamentar brincar de ser juiz e aparecer para os seus eleitores. Juridicamente, a CPI, que não pode se confundir com a CP, que é a Comissão Processante, que é essa da incassação, a CPI é um mecanismo para angariar notícias, angariar dados e informar as autoridades competentes. Isso um ofício do presidente da Câmara, um ofício do presidente do Senado, solicitando da PGR, do Ministério Público, que tome providências para apurar fatos, já resolveria, mas não funcionaria com o estardalhaço que se quer. Então ficam criando essas CPIs aí, sempre muito oportunistas, sempre muito casuístas, sempre guiadas por motivos políticos, nunca por motivo humanitário, né? Parece que eles querem ocultar a intensa e extrema inépcia do Estado brasileiro, e quando eu digo Estado, eu digo União, Estados, Município e Distrito Federal. Estado com E maiúsculo, tá? Estado, leia-se, sociedade politicamente organizada. O Estado brasileiro, vou falar que eu estou falando mal de Minas Gerais. O doutor Renato está confundindo Brasil com Estado. Brasil é país, não. O Estado é sociedade politicamente organizada, né? O Estado brasileiro perde
diversas oportunidades de fazer bem aos seus cidadãos durante a pandemia. E não vai conseguir, com essa cortina de fumaça que é a CPI, enevoar, obscurecer, ocultar os seus inúmeros erros, que não são erros do presidente Bolsonaro, ou, pelo menos, não são só erros do presidente Jair Bolsonaro. Nós nos compadecemos, nós sofremos, sim, por falta de uma liderança central, federal, um topo de pirâmide que guie todos os tentáculos da federação, como Winston Churchill fez durante a Segunda Guerra Mundial. Já fiz esse paralelo aqui. Mas, em grande parte, Bolsonaro foi tolhido na sua governabilidade durante a pandemia pelo STF. Então essa casa da mãe Joana que virou o Brasil, com medidas afoitas tomadas por prefeitos, governadores, medidas ora aplaudidas, ora vaiadas, lockdowns que impedem o ir e vir dos cidadãos, né? Impedem na prática o gozo dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Isso tudo é alvo de intensa polêmica e de polarização de opiniões, porque nós não temos uma liderança central que efetivamente aglutine esforços, aglutine discursos em torno de um mesmo ideal, que é o combate à pandemia com menos dano. E eu estou vendo muito dano, e muito dano que não resolve com lockdown, sobretudo que não resolve com lockdown escolar. Não se suprimem garantias individuais. O pessoal vai falar, poxa, você é insensível com as mortes da Covid? Não, não sou. Perdi ente querido, posso perder amanhã, estou nas ruas como vocês estão nas ruas, para o que der e vier, no meio dessa barafunda, dessa pandemia paranoica que nós estamos vivenciando, né? Está deprimindo os nossos jovens, sem escola, e a depressão é um mal tão corrosivo e tão cruel quanto a Covid. Eu não posso me deixar levar pelo medo. O medo não pode embotar o meu raciocínio. A única medida que importa agora é vacinar rápido. Vacinar muito e vacinar rápido. E o lockdown, que eu já defendi, que deveria ter sido suficiente para aparelhar melhor os sistemas de saúde do Brasil, não foi o suficiente. Teve governante desmontando o hospital de campanha quando os Estados Unidos e a Europa, sobretudo a Europa, já davam notícia da segunda onda da Covid-19. Nós não acreditamos aqui, eu não acreditei aqui, eu aprendo com os meus erros. Governante desmontando o hospital de campanha. Ou seja, o governo não faz o dever de casa bem feito, sobra para a população foi parceira lá atrás. A população não aguenta mais supressão de direitos. Ao invés de bater em quem merece, governo chinês. Governo chinês, essa semana que passou, vieram a lume fotos de um satélite americano mostrando que em outubro, novembro de 2019, o hospital de Wuhan tinha decuplicado o número de atendimentos. Muito mais gente, muito mais carro, muito mais pessoas em fila na porta do hospital de Wuhan, cidade chinesa onde surgiu a pandemia da Covid-19. Ou seja, setembro, outubro, novembro de 2019, a China já sabia do morticínio que a Covid iria causar em escala global. A China não falou nada. A China não falou nada. 2 ou 3 jornalistas chineses que brincaram de tentar avisar o mundo ocidental, sumiram, desapareceram do mapa. E a esquerdinha light esquece isso tudo. E a esquerdinha light quer manter escola fechada. Não dá mais para submeter os nossos jovens à escola fechada. Eles estão entrando em depressão. Eles estão adoecendo. E doença por doença, a depressão é tão terrível quanto a Covid.
Tá bom, gente? É necessário voltar às aulas. Medidas de distanciamento social são importantes, mas sem supressão de direitos individuais. Tá bom? Até a próxima, gente. Fiquem todos com Deus.